Eles pareciam um casal comum, mas, por trás das aparências, escondiam um segredo aterrorizante. O que começou como um relacionamento virou uma aliança criminosa que deixou um rastro de horror e desespero. Hoje, eles estão presos em uma das prisões mais temidas dos Estados Unidos e até os outros detentos evitam se aproximar. Prepare-se. Hoje você irá conhecer a história dos casais mais temidos nas prisões dos Estados Unidos. Começamos com Jeremy e Christine Moody. A tranquilidade do tribunal em South Carolina foi completamente destruída quando Jeremy e Christine Moody, um casal marcado por ideias radicais e intolerantes, surgiu diante do juiz. Com olhares frios e sorrisos enigmáticos, eles pareciam alheios à gravidade da situação. Os dois haviam sido condenados por um duplo homicídio brutal. As vítimas, Charles Parker e sua esposa Gretchen, foram atacadas sem qualquer relação prévia com os assassinos. O que motivou o crime foi ainda mais perturbador. Os Moody haviam encontrado o nome de Charles em um banco de dados de registros criminais e, movidos por uma ideologia extremista associada a grupos de ódio, decidiram que ele deveria morrer. Eles se viam como uma espécie de instrumento divino, acreditando que estavam fazendo a vontade de Deus ao eliminar pessoas rotuladas como criminosas sexuais, mesmo sem conhecer os detalhes do passado de Charles. A investigação que levou à prisão do casal se apoiou em evidências concretas. Câmeras de segurança instaladas na residência das vítimas capturaram imagens comprometedoras. Além disso, tatuagens marcantes de Jeremy, com frases associadas à supremacia branca, foram fundamentais para identificá-lo. Palavras como skinhead estampadas em seu pescoço e poder branco, tatuadas no topo de sua cabeça, deixavam claro que não se tratava apenas de um crime isolado, mas de algo alimentado por ódio ideológico. No entanto, o que aconteceu dentro do tribunal ultrapassou qualquer expectativa. Ao serem interrogados, Jeremy e Christine não apenas confessaram o assassinato, como também declararam abertamente que tinham planos para continuar matando. Eles não demonstraram arrependimento verdadeiro. Pelo contrário, apresentaram suas ações como parte de uma missão supostamente sagrada. O Ministério Público então os acusou formalmente por homicídio qualificado, sequestro e invasão de domicílio, reforçando que a sociedade não poderia correr o risco de vê-los em liberdade novamente. Ainda assim, diante da sentença iminente, Jeremy tentou um último apelo. Com voz trêmula, citou trechos bíblicos, assumiu ter cometido um pecado e implorou por misericórdia, não por ele, mas por sua esposa. Disse que ainda acreditava na possibilidade de crescimento espiritual ao lado dela. Uma tentativa de comover o tribunal. Mas o juiz Lee Alfred, encarregado do caso, não se deixou levar pelas palavras. Em sua fala, deixou claro que as vítimas não tiveram qualquer chance de defesa e que liberar o casal seria uma ameaça direta à segurança pública. Afirmou que havia absoluta certeza de que, se livres, os Moody repetiriam suas ações. Por isso, declarou que a única resposta compatível com a gravidade do crime seria a prisão perpétua. Logo após ouvirem a sentença, Jeremy e Christine trocaram um último beijo. Um gesto frio e desconcertante, considerando tudo o que haviam feito. Na saída do tribunal, a máscara de arrependimento rapidamente caiu. Ao serem entrevistados novamente, deixaram claro que suas palavras no julgamento não passaram de uma encenação. Jeremy chegou a afirmar que tirar a vida de Charles foi o melhor dia de sua existência. Questionado sobre seu discurso bíblico no tribunal, revelou que foi pressionado por seu advogado a demonstrar arrependimento, mesmo sem sentir qualquer remorso. A frieza atingiu seu ápice quando perguntado se tinha algo a dizer à família das vítimas. Jeremy respondeu com uma fala repulsiva, desejando o mesmo destino a eles. Nenhuma palavra de dor, nenhuma tentativa de redenção, apenas ódio. O juiz não teve outra escolha senão selar o destino dos dois com a pena mais dura disponível, prisão perpétua, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Mas por mais que o caso dos Moody seja revoltante, eles não foram os únicos a protagonizar um verdadeiro espetáculo de horror nos tribunais. Em outro canto do país, um nome ainda mais chocante estava prestes a entrar em cena: Dia e Eric Miller Berg. Para entender os detalhes desse caso, precisamos voltar no tempo, exatamente 3 anos antes das autoridades descobrirem o que realmente aconteceu. Foi nesse período que um cenário alarmante começou a se formar dentro da casa de Dia e Eric Miller Berg. O casal, envolvido com substâncias ilícitas e comportamentos arriscados, passou a manter uma relação completamente inadequada com uma jovem de apenas 16 anos,
chamada Alexis Rasmussen. A adolescente havia sido contratada como babá da família, mas logo foi inserida em um ambiente marcado por excessos, manipulações e decisões extremamente irresponsáveis. Com o tempo, as situações se tornaram cada vez mais perigosas. Em uma dessas noites, Eric teria administrado em Alexis uma combinação altamente tóxica de substâncias, algo que já havia ocorrido em outras ocasiões, segundo relatos posteriores. Na terceira vez, o corpo da jovem não resistiu. A tragédia aconteceu de forma repentina e deixou o casal em estado de desespero. Em vez de procurar ajuda ou acionar as autoridades, eles tomaram uma decisão que chocaria a comunidade. Decidiram ocultar o que havia ocorrido. Motivado pelo receio de enfrentar novamente o sistema penal, Eric, que já tinha passagens pela justiça, teria convencido Dia a ajudá-lo a esconder o corpo da adolescente. Eles colocaram o corpo em um veículo e o levaram até uma área afastada, onde o enterraram em uma cova rasa. Durante semanas, ninguém fazia ideia do paradeiro de Alexis. Familiares e amigos buscavam respostas, enquanto a verdade permanecia oculta. Foi apenas graças a uma denúncia anônima que a investigação ganhou um novo rumo. Com base nas informações recebidas, as autoridades conseguiram localizar o corpo da jovem, dando início a uma apuração minuciosa sobre os acontecimentos daquela noite. O que veio à tona revelou um cenário profundamente perturbador, que envolvia não apenas a omissão diante de uma emergência, mas também a tentativa deliberada de esconder as consequências. Durante o processo judicial, Dia decidiu colaborar com o Ministério Público. Para tentar obter uma pena menor, ela aceitou depor contra seu marido, revelando detalhes importantes sobre o que havia ocorrido. Em seu depoimento, ela reconheceu que havia enganado as autoridades, feito uso indevido de medicamentos controlados e participado da ocultação do corpo. No momento da sentença, Dia teve a oportunidade de se dirigir à família de Alexis. Em lágrimas, expressou um pedido de desculpas, demonstrando remorso pelo que havia feito. Disse estar profundamente arrependida e envergonhada por suas ações, reconhecendo que não havia nada que pudesse desfazer o sofrimento causado. Mesmo assim, afirmou esperar que, com o tempo, pudesse ser perdoada. O juiz responsável pelo caso, W. Brent West, reconheceu que Dia havia passado anos tentando reorganizar sua vida, mas afirmou que isso não apagava os fatos. Ele ressaltou a seriedade da situação e declarou que o único caminho possível era a responsabilização penal. Assim, determinou que ela cumprisse 3 sentenças de 0 a 5 anos no sistema prisional de Utah. Por recomendação do juiz, as penas seriam cumpridas simultaneamente, o que resultou em um tempo total de reclusão de pouco mais de 4 anos. Já Eric Millerberg recebeu uma pena de 6 anos. A diferença nas sentenças refletiu o papel de cada um no caso, considerando os depoimentos e os acordos firmados durante o processo. Mesmo com as punições aplicadas, o caso continua sendo lembrado como um dos mais impactantes da região, não apenas pela perda trágica de uma vida tão jovem, mas também pelo modo como os envolvidos tentaram evitar as consequências de seus atos. O caso de Alexis Rasmussen permanece como um triste lembrete das consequências devastadoras de escolhas irresponsáveis e da importância de responsabilizar todos os envolvidos quando vidas são afetadas. A comoção causada na época ainda ecoa, e muitos se perguntam como uma situação tão grave conseguiu se manter oculta por tanto tempo. E se você está gostando do vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Continuamos com Larissa e Christopher. O caso de Larissa e Christopher Rodrigues chocou a todos quando chegaram ao Tribunal do Condado de Cuyahoga, em Cleveland, Ohio. O juiz Nancy Margaret Russo estava prestes a proferir a sentença, mas o que os levou até ali começou anos antes, em uma noite fatídica. Christopher, então namorado de Larissa, levou Jordan, o filho de 5 anos dela, que possuía necessidades especiais para sua casa. O garoto estava inconsciente. No entanto, ao invés de buscar ajuda médica, Larissa simplesmente deu uma ducha fria nele e o colocou para dormir. Tristemente, no dia seguinte, o corpo de Jordan foi encontrado sem vida. Em vez de acionar as autoridades ou pedir socorro, o casal optou por uma decisão ainda mais aterradora. Eles envolveram o corpo da criança em cobertores e sacos com naftalina, enterrando-o no quintal de sua casa. Quase 2 meses depois, uma denúncia anônima feita pelo irmão de Christopher levou a polícia até o local. Ao chegar à casa, a polícia descobriu que a porta lateral estava aberta,
mas ninguém sabia se alguém estava lá dentro. Quando a polícia questionou Larissa sobre o paradeiro de Jordan, ela mentiu, dizendo que ele estava no Texas com seu pai, sem conseguir fornecer um número de contato. No entanto, essa história logo caiu por terra. No dia seguinte, os policiais retornaram e confirmaram a informação dada pelo irmão de Christopher, que indicava o local onde o corpo da criança havia sido enterrado. Eles encontraram o corpo de Jordan no quintal, enterrado como se fosse algo insignificante. O casal, que deveria demonstrar remorso, não o fez. Ao contrário, a história piorou. Larissa e Christopher foram presos e acusados. No entanto, ao invés de serem julgados por homicídio, aceitaram um acordo de culpa, com as acusações de assassinato sendo retiradas. Em troca, ambos se declararam culpados por homicídio culposo, agressão grave, 2 casos de exposição a perigo de criança e abuso de cadáver. Quando o caso chegou ao tribunal, o juiz russo iniciou a sentença de Larissa, impondo 25 anos de prisão para ela, com as penas dos 3 primeiros crimes sendo cumpridas de forma consecutiva, mas simultânea à pena do abuso de cadáver. Antes de sentenciar Christopher, o juiz russo teve palavras severas para ele. Ela explicou o quão difícil é lidar com os horrores que chegam até a corte, mas ressaltou que esse caso estava entre os piores que já havia presenciado em sua carreira de mais de 20 anos. Olho para as famílias desesperadas para terem filhos, para formar uma família, e vejo vocês dois que tiveram filhos sem qualquer consideração, desvalorizando suas vidas, disse Russo com uma emoção visível. O juiz não aceitou a recomendação de sentença do promotor e defesa, que sugeriam uma pena de 20 a 25 anos, e afirmou que isso não era suficiente, dado a monstruosidade do crime cometido. Ela enfatizou que Larissa e Christopher tiveram diversas oportunidades para fazer a coisa certa, de buscar ajuda, de parar a agressão ou até de ligar para a polícia. No entanto, escolheram enterrar a criança e esconder o crime. O juiz russo então sentenciou Christopher a 28 anos de prisão, a pena máxima disponível. Christopher apelou da decisão, mas o tribunal manteve a sentença. Atualmente, ele e Larissa cumprem suas penas em unidades diferentes do sistema penitenciário de Ohio. O caso deixou a todos em choque e serviu como um triste lembrete de que, em algumas circunstâncias, a maldade humana pode ultrapassar os limites da compreensão. A falta de arrependimento por parte do casal e a frieza demonstrada durante todo o processo são, sem dúvida, elementos que marcarão esse caso para sempre. Esta história é uma das mais horríveis que já vimos, mas é importante refletir sobre o que leva pessoas a cometerem tais atrocidades. O que vocês acham que poderia ter sido feito para evitar essa tragédia? Outro caso chocante foi o de Cyrus Matthews. Cyrus Matthews chegou ao tribunal para responder a acusações de delitos menores relacionadas a um incidente de rage no trânsito. Se você achava que o comportamento de Matthews já havia chegado ao fundo do poço com seus crimes, o que aconteceu em seguida vai te deixar ainda mais chocado. Apesar de estar prestes a ser condenado, Matthews tentou de todas as formas evitar a prisão, questionando: não há nenhuma maneira de reverter essa prisão? Porém, o juiz não cedeu. Você vai para a prisão hoje, foi a resposta implacável. Quando perceberam que a negociação não estava funcionando, Matthews e sua namorada decidiram seguir um caminho ainda mais inesperado. No meio do processo de fuga, Matthews se distraiu, refletiu sobre o que estava fazendo e parecia que ele estava se arrependendo de sua decisão. Mas logo, a namorada apareceu novamente, e com isso, ele abandonou qualquer hesitação. A fuga estava em andamento. Fora do tribunal, com a liberdade à vista, Matthews e sua namorada entraram em um carro e dispararam pela cidade, iniciando uma perseguição policial em alta velocidade, chegando a 145 km por hora. Não demorou muito até a polícia de Wadsworth entrar em cena, e a perseguição se intensificou até que o veículo de Matthews colidiu com uma SUV branca. O impacto foi forte, mas felizmente, o casal que estava no SUV, incluindo um bebê, não sofreu ferimentos graves. Após o acidente, o policial Whaler se aproximou do carro de Matthews, encontrando-o e sua namorada feridos na colisão. "Preciso de ajuda aqui, rápido!" Zrenia gritou o oficial. Ambos foram retirados das ferragens e levados ao hospital. Matthews, então, foi acusado de agressão agravada pela violência contra sua namorada e os ocupantes do outro veículo, sendo sentenciado a 425 dias de prisão. Sua namorada não foi responsabilizada pelos eventos da fuga. Esse caso de Matthews não foi o único em que um réu teve um surto durante seu julgamento. A fuga e a perseguição em alta velocidade são apenas uma parte do horror
que se seguiu ao comportamento irracional de Matthews. O que será que passava pela cabeça dele enquanto tomava essas decisões? Qual seria o limite entre a desesperada tentativa de evitar a prisão e o instinto de preservação? Entretanto, seu caso não se compara a Sr. e Sra. Young. No Tribunal do Sul da China, uma disputa jurídica entre o casal Young e a sogra de Miss Young se transformou em um verdadeiro caos. A mãe de Mr. Hang havia emprestado uma quantia significativa para o casamento dos dois, mas, com o processo de divórcio em andamento, ela temia não receber o dinheiro de volta. A tensão começou a crescer durante a audiência e, em um momento, Miss Young e sua futura ex-sogra começaram a discutir intensamente. Mr. Hang não gostou do tratamento dado à sua mãe por sua esposa e tentou intervir, mas o que começou como uma troca de palavras rapidamente virou um confronto físico. Em um gesto de raiva, Miss Young atingiu sua sogra na cabeça, o que fez com que Mr. Hang perdesse completamente o controle e revidasse com violência. O tribunal, sem conseguir controlar a situação, se viu em uma verdadeira batalha dentro da sala. Oficiais tentaram separar os envolvidos, conseguindo restringir Mr. Hang, mas a briga entre Miss Young e sua mãe não cedia. A confusão só foi interrompida pela chegada da polícia, que conseguiu colocar fim à briga. Em meio ao tumulto, o funcionário do tribunal soltou uma risada nervosa, aparentemente surpreso com o nível de drama que presenciava. O desfecho foi surpreendente. Tanto a mãe quanto o filho foram detidos e acusados de agressão. Mr. Hang foi sentenciado a 15 dias de detenção, enquanto sua mãe recebeu uma pena de 5 dias. O que motivou essa explosão de violência no tribunal seriam os anos de tensões familiares finalmente desbordando em um momento de fragilidade pública? Antes de irmos para o caso mais chocante desta lista, conheça Kayla Norton e José Torres. O caso de Kayla Norton e José Torres é um exemplo de como a intolerância racial pode se manifestar de maneira brutal e ameaçadora, mesmo em pleno século XXI. Em julho de 2015, eles e outros membros do grupo Respect the Flag se deslocaram pelas ruas de Douglas County, Georgia, com seus caminhões exibindo a bandeira da Confederação, símbolo amplamente associado à segregação e ao racismo. O grupo parou perto da casa de uma família negra que estava comemorando o aniversário de uma criança de 8 anos e, armados com facas e armas de fogo, passaram a assediar os convidados com insultos raciais e ameaças de morte. Em um momento particularmente alarmante, Torres apontou uma espingarda para o grupo, deixando todos em pânico. A família, visivelmente aterrorizada, conseguiu ligar para o 911, alertando sobre a situação perigosa. Mesmo diante da presença da polícia, os agressores continuaram com suas ameaças, desafiando as autoridades. A tensão foi palpável quando os acusados continuaram a gritar insultos, mesmo ao se afastarem do local. O julgamento dos acusados foi uma reviravolta. Durante a sentença, Kayla Norton expressou arrependimento pelo que fez, pedindo desculpas à família afetada, afirmando que suas ações não refletiam quem ela realmente era. Em um gesto surpreendente, a vítima da agressão, uma das pessoas presentes na festa, se levantou e os perdoou. No entanto, o tribunal não foi leniente e os dois foram severamente punidos. Norton recebeu uma sentença de 6 anos de prisão com 9 anos de liberdade condicional, enquanto Torres foi condenado a 13 anos de prisão e 7 anos de liberdade condicional, além de ambos serem banidos de Douglas County. A condenação de Norton e Torres serve como um lembrete de que a intolerância não será tolerada, mas também destaca a complexidade das situações de perdão. No entanto, a pergunta que fica é: como essa punição se compara a atitudes extremas, como o ato de fazer saudação nazista em um tribunal? Ambas as situações revelam comportamentos profundamente perturbadores. Mas enquanto a punição de Norton e Torres reflete o reconhecimento do crime, a simples demonstração de apoio a ideologias extremistas como o nazismo muitas vezes é recebida com uma severidade ainda maior, devido à sua associação com a negação dos direitos humanos e a incitação à violência racial. E agora o caso mais chocante desta lista: Seth e Tatiana Fusari. Seth Welch e Tatiana Fusari, um casal de agricultores religiosos de Cedar Springs, Michigan, enfrentam acusações graves após a morte de sua filha de 10 meses, Mary Welch. A tragédia ocorreu quando, de acordo com os relatos, o casal não procurou atendimento médico para o bebê, mesmo notando que ela estava magra e abaixo do peso. Eles alegaram que sua desconfiança em relação à medicina convencional e ao governo, somada às suas crenças religiosas, os levou a não buscar ajuda profissional.
O caso foi levado a uma série de investigações, e o que chamou atenção foi a ligação de Seth para o 911, feita após ele alegadamente encontrar a filha morta. Na chamada, Seth afirmou ter encontrado o corpo da criança cerca de 1h30 após o ocorrido, explicando que não havia procurado ajuda imediatamente, pois estava consultando um advogado primeiro. Ele mencionou que a última vez que tinha contato com Mary foi na noite anterior por volta das 15 horas, e que ela estava bem quando foi colocada para dormir. Quando perguntado sobre o comportamento da criança, ele afirmou que, em geral, ela costumava dormir por longos períodos, incluindo de 15 horas até por volta das 10 horas da manhã. No entanto, isso levantou sérias questões sobre a negligência dos pais. A autópsia revelou que a causa da morte foi desnutrição e desidratação, condições que são indicativas de negligência grave por parte dos cuidadores. A criança não foi alimentada de forma adequada, nem recebeu a hidratação necessária, o que levou à sua morte. O casal foi acusado de homicídio de primeiro grau, um crime doloso, e ambos enfrentam a possibilidade de uma sentença de prisão perpétua, sem liberdade condicional. Além disso, eles foram acusados de abuso infantil em primeiro grau, devido à alegada intenção de causar danos físicos graves à criança. O crime de abuso infantil pode resultar em uma pena de prisão perpétua, ou em uma sentença de vários anos de prisão, dependendo da decisão do tribunal. Agora, o casal enfrentará as consequências de suas ações, com o sistema de justiça se preparando para julgar o caso e determinar a responsabilidade pelas mortes trágicas e desnecessárias de uma criança que foi privada de cuidados básicos e essenciais para sua sobrevivência. E se esses casos te chocaram, confira a criança mais temida na prisão americana. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.